Boa noite, Gel. Boa noite. Bem-vindos a esse encontro, a mais um encontro promovido pelo Colégio Master Bessa. Boa noite, Ivonete. Bem-vinda. E aí, teremos um encontro hoje bem interessante. A nossa convidada é a Adriana Bezerra. Ela é conselheira do Conselho Estadual de Educação e vai estar hoje à noite conosco falando um pouco sobre o novo desafio do cotidiano escolar. Então, quem está esperando, aguardando, sejam todos bem-vindos a esse momento. Vai ser um momento de edificação e de troca de conhecimento, na verdade, né? A gente tem buscado durante esse período justamente isso, estar informado, trocando ideias, né? Trocando conhecimentos para o melhor aproveitamento dos nossos pais, dos nossos alunos e todos que fazem o Colégio Master Bessa. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aguardando nossa convidada, a conselheira Adriana Bezerra, que vai estar conosco, abrilhantando a nossa live hoje à noite, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento de edificação, tá? Mais uma vez, o Colégio Master Bessa, ele toma a frente em atitudes bastante positivas, né? Trazendo debates educacionais, né? Se colocando na posição de escola, sendo transparente em tudo que se faz, né? A gente não espera a hora de estarmos todos juntos presencialmente, mas bem sabemos que tem todo um processo para que isso tudo possa acontecer, tá bom? Então sejam bem-vindos. Esperamos ainda a nossa convidada a estar conosco. Gente, e aí antes que ela chegue, é impressionante porque nós estamos vivendo um momento ímpar da educação em todo o país, em todo o mundo, né? Tudo muito novo ainda para a gente. Há quase 4 meses sem aulas presenciais, por conta de uma bendita pandemia que pegou todo mundo, né? E aí nós estamos nessa luta diária, né? De aulas remotas, né? De contato com o pai, contato com o aluno diário. E o Master decidiu, na verdade, estar iniciando esse processo mesmo de debate, de conversa com pessoas que entendem a educação. Boa noite, Edgar. Bem-vindo, querido. De debate com pessoas que entendem a educação, né, para deixar as coisas bem mais claras para quem está fazendo parte dessa instituição tão séria que é o Colégio Master Bessa, né? Eu não tenho medo de falar que tenho passado por algumas escolas aqui em João Pessoa, e aí me pego hoje coordenando o Master Bessa, e é interessante o quanto as pessoas que fazem essa empresa, elas são comprometidas com a educação. Nosso gestor, Mozart, é uma pessoa assim, visionária, né? Uma equipe de professores altamente abertos ao novo, né? Fernando, querido, boa noite. Aberto ao novo, né? Passamos por todo esse processo de aprendizagem, né? Como a família passou, como nós todos passaram. Estamos indo, né? Graças a Deus estamos indo, fazendo com que a coisa aconteça de forma positiva. Mas nada substitui o presencial, né? De estarmos com os nossos alunos, com os nossos professores presencialmente. Nossa coordenadora Leonora acabou de chegar. Nora, boa noite, querida. E aí estamos esperando, na verdade, a nossa convidada, que é a Adriana Bezerra, que vai estar batendo um papo conosco, falando um pouco sobre a educação em João Pessoa. Boa noite, professora Michele, nossa outra coordenadora, também está aqui conosco. Que coisa boa vocês estarem aqui conosco, dando essa força, esse apoio. É muito bom, né, gente? E aí vai ser um papo bem descontraído. A Adriana já chegou, né? Então eu vou convidá-la
para estar conosco nesse momento de troca. Vai ser um bate-papo bem descontraído, bem relaxado, tá bom? Deixa eu só chamar aqui a nossa convidada para estar conosco, tá bom? E a todos que aqui se encontram, muito obrigado por estar conosco nesse momento. Vai ser um momento muito proveitoso. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Adriana. Como é que você está, querida? Tudo bem, e você? Minha filha, na luta, né? A gente está sempre nessa luta constante, né, É na verdade, educação. Principalmente agora, nesse momento tão difícil para a gente, né? verdade. Mas aí, em nome do Colégio Master Best, eu quero lhe dar as boas-vindas a esse bate-papo. Um bate-papo bem descontraído, relaxado, solto, como é, na verdade, a nossa instituição, né? A gente fala de educação com muita seriedade, né? E aí a gente iniciou esse processo de lives, né? Porque a gente queria, na verdade, abrir um canal de comunicação, não só com os pais da nossa instituição, mas com a Paraíba como um todo, né? A Sim, gente está mostrando nossa cara, falando como a educação funciona, das nossas preocupações, né? Porque a nossa preocupação maior são os nossos alunos, nossos familiares e também os nossos cooperadores, né? verdade. Então, bem-vinda a esse bate-papo, né? A senhora pode dar boas-vindas ao pessoal, se a senhora quiser. Obrigada, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Em mais um momento para o crescimento do Colégio Master, um momento de descontração e de conhecimento. É verdade, Adriana. Adriana, eu sou muito falador, tá? Eu gosto de falar demais e assim, eu acho que a minha função enquanto professor, eu vou ser professor pro resto da minha vida, foi para isso que eu estudei, né? E eu estou coordenador. Ah, e aí eu percebo esses dois pilares, né? A função real do professor e a função real da coordenação. Como seria interessante que todo coordenador passasse por sala de aula para entender e compreender como tudo funciona, não é É verdade? verdade. E nós temos um tema bem interessante: o desafio do novo cotidiano na escola. É. Né? O que será da escola, Adriana, depois dessa pandemia? Veja só, Qual a a tua... gente está passando por um momento de revolução, né? Em todas as áreas sociais da vida humana. E a escola não vai ficar fora disso. Eu digo muito que a gente está entrando na educação 4.0, um momento Sim, que veio para ficar, uma nova era na educação. E o Colégio Master sempre à frente, conseguindo dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem nesse período de pandemia. é verdade, minha filha. Foi uma luta grande, né? Encontrar esse caminho, né? Eu participei agora cedo de um congresso internacional, Hum, remoto, tudo online. é, E a minha curiosidade era saber como estava sendo esse processo na Finlândia, porque a educação na Finlândia é a espinha dorsal, é, né? Eu estava louco para ouvir a palestrante que estava nesse congresso e iria falar desse processo também de lá. Gente, como aquela conversa me tranquilizou com aquela palestrante, Adriana, porque as mesmas dificuldades que eles passaram lá, nós passamos aqui. Entende? sim. As mesmas, de usar um instrumento não funcionar, ir para uma plataforma não funcionar, sabe? E aí encontraram um eixo, né, um norte para esse processo, e eu disse, gente, a gente tá tudo certo, é um processo, É, né? E assim, quando a senhora fala desse processo de educação 4.0, realmente, tá tudo previsto acontecer, né, Adriana? Mas a escola, professor, aluno, pai, não estava preparado para isso. não, né? A gente foi pego de surpresa, assim como todo mundo, de maneira abrupta, né? A gente estava trabalhando normalmente e de repente chega um comunicado oficial. A partir de amanhã, tudo suspenso devido a uma pandemia, né? Foi pego todo mundo de surpresa. Não foi só aqui em João Pessoa, na Paraíba ou no Colégio Master. Foi pego de maneira geral. Então a gente teve que se reinventar, né? Tivemos É verdade. que renascer das cinzas como a Fênix. A Fênix, exatamente. E é assim, eu tenho orgulho, eu tô falando Michelle aqui, eu quero te chamar de Michelle. É, Michelle, Michele é nossa Adriana. outra coordenadora. Exatamente. Adriana, eu tenho dito, sabe, assim, eu tenho orgulho de ser professor. Eu tenho orgulho.
E, gente, como eu gostaria de estar lá do outro lado, como professor nesse momento, entende? Como eu tiro o chapéu para esse povo, né? Porque vestiram a camisa, foram atrás, saíram da zona de conforto, Exatamente. né? E aí reinventaram todo um processo de ensinamento, todo um processo de sala de aula, né? Nada substitui, na verdade, o contato humano, presencial, né? E criar esse vínculo com o aluno virtualmente, gente, é para tirar o chapéu para a educação. É um momento de reinvenção, né? De fato, a reinvenção no sentido da palavra. O professor ele teve que se reinventar, ou se reinventava ou ficava fora do processo. É A gente verdade. teve um mês de aulas, né? Antecipamos as férias de julho, e nesse momento foi o período de adaptação. Então, quando a gente voltou, já foi com tudo, né? Para cair em campo e dar continuidade à aprendizagem. É verdade, filho, é verdade, é verdade. E aí, nós tínhamos um dilema antes da pandemia, e nós vamos ter novos dilemas após pandemia, né? Verdade, Porque novos nós, desafios. novos desafios, nós lidávamos com alguns dilemas, tipo bullying, né? O envolvimento do aluno como um todo na escola, o envolvimento do pai na escola, e assim, essa pandemia está trazendo algo bem interessante. O envolvimento dos pais no processo educacional dos filhos, Isso. né? E aí eu costumo dizer, sabe, Adriana, que tem mal que vem pro bem. Porque É, nós tínhamos, né? Nós tínhamos essa necessidade do envolvimento dos pais na escola, né? E hoje eles estão 99,9% envolvidos nesse envolvidos, processo. é. E como é importante, né? Isso, como é que você vê esse processo de engajamento dos pais durante esse processo de aula remota, Adriana? Veja só, nesse momento os pais tiveram que voltar a estudar, né? Que a escola ela passou a fazer parte do cotidiano domiciliar. E muitos pais que, por algum motivo de trabalho, de alguma coisa, não podiam acompanhar integralmente a atividade escolar do filho. Então, com o período remoto e com essa pandemia, a escola teve que vir para dentro dos lares. E o pai passou a acompanhar o desenvolvimento desse processo. Não é? Foi um Uhum. momento muito enriquecedor, porque tinha gente que não lembrava mais nem como se estudava, voltou a estudar. Não é? Então, foi um momento bem enriquecedor e que os pais, eu digo muito que é 50% e 50% a escola. A escola pode fazer de tudo, mas se não tiver a contrapartida da família, o processo ele não fica completo, fica um processo truncado. Né? E agora a escola está dentro das casas devido à necessidade do momento e os pais passaram a participar. E como isso é delicado, né? Porque aí a gente tinha uma relação com o aluno em sala de aula, presencialmente, e nossas escolas estão entrando dentro da casa das famílias. O Verdade. quanto isso é sério, né? Porque a gente não está só ensinando aos nossos alunos, a gente está ensinando a pai, a irmão, a mãe, a todos que acompanham É, esse processo dentro de casa, né? verdade. E o quanto é delicado. E aí, nesse momento, sabe, Adriana, eu acredito muito que o professor está mostrando realmente quem ele é enquanto profissional, Sim, né? Eu tenho que puxar a sardinha para minha equipe. Eu tenho uma equipe, Adriana, maravilhosa. A equipe de professores de Colégio Master é, é impressionante. Eles vestiram a camisa e disseram, mas eu estou aqui a postos, vamos trabalhar. Para você ter uma ideia, eu cheguei no Master, 2 dias depois veio a ordem de de parar tudo. de parar tudo. Eu disse, meu Deus do céu. E aí, vamos começar a organizar. E eu sem ter nenhum contato com o professor, né, eu passei a ter esse contato virtualmente. E aí, como foi legal essa construção? Porque não foi uma construção unilateral, sabe? Foi uma construção bilateral, de muita escuta, Verdade. entende? Então, nossos professores, eles estão de parabéns. Ô, Adriana, me responde. Eu sou de perguntar, minha filha. Eu sou de perguntar as coisas. Ah, pode perguntar, fica à vontade. A gente está aqui para Adriana, esclarecer. né, Adriana, enquanto conselheira, né, do Conselho Estadual de Educação que você é, como é que a educação na Paraíba está vivendo essa pandemia, essas aulas remotas? Como é que está funcionando? Veja só, o Conselho fez uma solicitação às escolas que elaborassem um plano estratégico de ação para este momento. Né? Então, Uhum, todas as escolas da rede, elas prepararam o seu plano com as atividades remotas.
mas ainda há municípios de educação municipal com dificuldade, né? A gente vê o município de Patos sem aulas remotas para o ensino público. Isso é preocupante, porque vai ficando para trás, né? Está retomando esse processo agora, a gente já está trabalhando intensamente para os protocolos serem aprovados e a escola voltar gradativamente com as aulas presenciais. Nada Uhum. substitui o professor, nada substitui o olhar, nada substitui o encontro e a presença. E é na escola que se formam esses laços. A gente se preocupa com o crescimento socioemocional da criança. É na Uhum. escola onde ela cria a personalidade e ela é inserida na sociedade. Então, as escolas da Paraíba, elas vêm se reinventando e os professores, de maneira geral, estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação, pela compreensão, pelo empenho. E os professores do Colégio Master não ficam para trás. Eles fizeram das tripas coração, se reinventaram e estão dando um show. Eu tenho orgulho da minha equipe, minha filha. Eu vou morrer dizendo isso, que eu tenho orgulho da minha equipe, né? E aí, qual é a visão da secretaria, Adriana, dentro desse modelo híbrido de aula? Para vocês, como é que isso funciona? Veja só, é um debate muito grande, né? Um tema polêmico, porque o ensino híbrido há uma tendência para ele se manter no dia a dia da escola e, por Uhum. outro lado, também há muitas controvérsias, não é? Se realmente esse ensino híbrido ele é eficaz. A gente sabe que o professor ele tem desenvolvido o seu papel enquanto ator nessa história e a gente está trabalhando para que esse ensino híbrido ele possa ser fortalecido no decorrer dos anos, não é? Para que seja aperfeiçoado. Eu tenho dito muito aos meus professores, e eu tenho conversado sobre educação, Adriana, que esse é um modelo de escola que veio para ficar, né? A gente sempre estava buscando essa tecnologia dentro da escola, esse movimento tecnológico dentro da escola, porque nós temos jovens tecnológicos, Sim, né? Que a tecnologia é bem intrínseca em nossos jovens, né? E aí esse processo que estamos tendo agora de aula remota é um momento mesmo de adaptação, né? Mas aí vem a minha preocupação. Eu não só me preocupo com os meus alunos, com os meus professores, mas eu me preocupo com a educação como um todo, porque a educação transformou minha vida, tá? verdade. E aí fala-se de Enem. Enem, né? Existe um peso muito grande entre alunos da rede privada e da rede pública, não é Sim. verdade? Como é que vocês veem isso na Secretaria de Educação? Aliás, no Conselho de Educação? Sim, veja só, a Paraíba esse ano ele bateu recorde com o número de inscritos de alunos da escola pública no Enem. A Uhum. gente sabe que com essa pandemia as desigualdades tendem a aumentar. E a escola particular, ela tende a crescer ainda mais. A escola particular, ela é um patrimônio do Brasil já, né? Faz parte do processo. Então, a gente tem uma preocupação porque o Enem já está batendo as portas, é agora em janeiro. O aluno concluinte do ensino médio, ele precisa desse momento presencial na escola. Não que o ensino remoto ele não tenha validade, ele tem validade sim, mas nada vai substituir a presença do professor em sala de aula. Tu acha que existe uma possibilidade de termos ainda esse ano, 2020, esse modelo híbrido nas escolas, Adriana? Olha, o debate é grande, viu, professor É. Vilmar? Eu acredito que o ensino híbrido ele possa acontecer em algum momento ainda em 2020, mas muita coisa ainda precisa ser estudada, precisa ser implantada, mas eu acho que para 2020 nada que substitua as aulas presenciais. Eu vou expressar um sentimento meu, tá? Aí eu vou deixar de lado o coordenador Vilmar e vou um sentimento de Sim, humano Vilmar, tá? tá. Eu tenho muito medo. Medo e receio ao mesmo tempo, Adriana. A gente está vivendo um momento muito sério de saúde no Sim, país e no mundo, né? Eu tenho ouvido que em outubro a vacina da Rússia vai começar a ser usada para imunização. Em uhum. outubro de 2020. Se o mundo inteiro for vacinado em 2020, a gente tem um início de 2021 Tranquilo. tranquilo, normal. E eu espero em Deus.
né? Mas a minha preocupação é ver se eu estou indo no raciocínio correto, tá, Adriana? Eu sou meio leigo, minha filha. Você, com a sua sabedoria, você pode me ajudar. Eu tô com uma turma em sala de aula, no modelo híbrido, tá? Sim. E aí, uma semana, 2 semanas depois, esse aluno é detectado com a Covid. Aí imagine você, eu tenho que colocar toda essa turma em quarentena, mais o professor. Tu percebe o quanto é delicado essa volta híbrida, como as escolas precisam ter esse cuidado nessa volta, Uhum. né? Nós temos um gestor muito sábio, né? Ele é muito sábio. Ele é de ouvir muito, sabe? Ele tem dito, viu, Maia, a gente não volta sem que a gente não esteja com muita segurança nessa volta, né? Porque a Uhum. nossa preocupação é nosso aluno, nosso cliente, é nossa família, né? São os nossos cooperadores, a nossa escola como um todo, Sim. né? Porque a escola sem aluno, ela só é o prédio, não é É. escola, Os né? alunos são a alegria, são a vida da escola. Exatamente, e assim, eu sinto muito nesse modelo por exemplos de outros países que iniciaram o modelo híbrido e tiveram que retomar o Uhum. remoto, né? Aí vejo meus alunos que eram super tímidos em sala de aula, na aula remota, falando igual um papagaio, minha filha, sabe? Interagindo com o professor, né? Então a gente percebe que da mesma forma que nós estamos distantes um do outro, faz extinto, na verdade, um abrochar de um novo ser através da Uhum. tecnologia. Volto a falar, nós estamos lidando com jovens altamente tecnológicos. Verdade. Não é verdade? A gente vê também, professor, muita controvérsias a respeito da vacina do Covid-19. A OMS, ela hoje declarou através das mídias, eu acompanhei pelo Correio Brasiliense, e dizendo que não há data prevista para essa pandemia ter fim, né? Nós temos que aprender a conviver com este vírus maldito e nos proteger, né? A higiene está cada dia mais evidenciada, a importância de se lavar as mãos, um hábito que nasceu com a gente, que a gente não dava muito valor. Eu costumo Verdade. dizer que enquanto a gente lava as mãos, rezemos um Pai Nosso para que essa higiene seja eficaz na limpeza das mãos. Não é? A gente faz uma prece e faz a higiene da mão e não relaxar com o uso da máscara. A gente vê É essa verdade. preocupação com o ensino híbrido, porque você sabe que aluno em sala de aula, ele é ator daquele processo. Um aluno extremamente tímido, que se comportava, de repente se solta, bota para conversar, e as redes sociais, o WhatsApp, dá margem para vários tipos de interpretações. Você tem que ter muita sabedoria para lidar com esse tipo de ferramenta, não é? A gente fala com uma pessoa no WhatsApp, você pode até achar que é um desaforo, uma grosseria, às vezes não é aquilo que a pessoa quis passar. Então, tem que se Uhum. ter muita sabedoria e cautela ao usar as ferramentas tecnológicas. A gente É sabe verdade. que ela veio para ficar. As crianças praticamente já nascem sabendo mexer nos smartphones, né? Sabem usar aplicativos mais do que a gente. Então, a gente tem que ter uma educação tecnológica para o uso disso também. É verdade. Eu digo muito e vou voltar a dizer, o ensino no Brasil e no mundo vai ser totalmente diferente depois dessa pandemia, né? Ah, nada vai Porque voltar a ser como antes. houve uma reinvenção, né? Houve uma reinventação da escola, de professor, de aluno, de família. Mas eu temo muito algo que é bem característico nosso Nordeste. Esse aconchego de abraço, de cheiro, né? Ah, De estar junto do não só do outro. Nordeste, mas do Brasil como um todo, né? O brasileiro ele é muito caloroso, muito amoroso, né? Então o abraço, o aconchego vai fazer muita falta. A gente sabe É que nem tão interessante. cedo a gente vai poder se abraçar. É verdade, é interessante, Adriano. Depois de 12 anos morando fora do país, eu voltei para o Brasil com muita vontade de abraçar a gente, né? Porque lá fora isso não existe esse Eles são muito contato humano frios. demais. É. E aí me vejo hoje vivendo exatamente como estava vivendo há 12 anos, né? Há 13 anos, né? Lá no Canadá, ter que estar distante das pessoas, não poder apertar a mão,
né? De não poder ter esse contato físico, o Sim, quanto é difícil, né? É uma verdade. reformulação do humano, do ser humano como um todo. Imagine você ter que reeducar todos os alunos de uma escola Não, nesse não é processo. tarefa fácil, né? É Não. uma missão que todos nós temos que enfrentar, mas assim, eu acredito que essa consciência já deve vir de casa, pela orientação dos pais, das famílias. Neste momento, a não importância do abraço, da aproximação. Porque a gente vê também que o isolamento social ele não surtiu muito efeito. O que surte efeito é o distanciamento social. Sim, As pessoas estão isoladas há 4 meses, as atividades econômicas sendo retomadas agora, e a gente vê uma gama de pessoas com depressão, com crise de ansiedade, com palpitações decorrentes desse isolamento social, né? Então, a gente se preocupa também com a saúde do nosso aluno, do nosso professor, do nosso funcionário, e a gente sim. recebe na nossa escola as crianças com saudade da escola. Vai na escola pegar o material e quer entrar na escola para visitar aquele ambiente. Um ambiente que ela se sente também segura, que ela se diverte, que ela brinca, não é? Então, a gente trabalha para que esse retorno seja o mais breve possível, de forma gradativa. É interessante a tua fala, Adriano, porque pelo menos uma vez na vida, né, a escola está sendo vista, Verdade. né? Está sendo vista e valorizada. Porque, na verdade, eu sou desaforado, viu, Adriano? Eu sou desaforado, eu sou desaforado. É, os pais chegam, entregam as crianças, vão embora, chegam depois, pegam, vão embora e não tem nenhum contato, não quer saber como está, Às apenas está vezes não lá. desce nem do carro, né? Do carro o Exatamente. menino desce e já entra no carro para ir embora. Né? Pais que vão na escola apenas 2 momentos, fazer matrícula e pegar o boletim no final do ano. É. Né? Então, assim, a gente tem percebido esse engajamento, desenvolvimento dos nossos pais, e assim, falo do Master, porque é o colégio que eu estou à frente, coordenando Sim. pedagogicamente, né? O envolvimento de 100% dos nossos pais, né? Em querer buscar, em querer saber, exigindo, e com todo o direito, né? Mas, gente, os nossos professores, eles estão de parabéns, as nossas famílias estão de parabéns diante desse novo normal. E aí eu pergunto para você, o que é esse novo normal, Adriana? Porque eu acho anormal, viu? Eu acho novo anormal, do meu ponto de vista. Esse novo Para você. normal, na verdade, ele é anormal, mas assim, a gente está aprendendo novas regras de etiqueta social, né? Não estar Uhum. próximo do outro, não se abraçar, cumprimentar com o cotovelo, chegar junto e dizer tamo junto, né? E É até um perigoso, momento. é até perigoso o cotovelo, minha filha. É até perigoso. É. É. Então a gente está nessa nova jornada, né, que se desenha nos dias atuais. A gente fala muito, e a gente falava muito sobre isso nas aulas presenciais, em planejamento, de habilidades e competências desenvolvidas em cada série para que o aluno possa chegar nas séries subsequentes, Sim. né? E é assim, para a Secretaria para o Conselho de Educação, Adriana, como é que está sendo alinhado isso, a BNCC, as habilidades e competências, junto às aulas remotas? Veja só, está sendo construído as novas diretrizes para o novo ensino médio, né? A Uhum, BNCC ela corrobora na medida que faz a integralização dos conteúdos e das disciplinas, né? Os eixos tecnológicos passam a ter mais sentido, né? As uhum. linguagens e suas tecnologias, as ciências da natureza e suas tecnologias. Então, esse novo ensino médio ele está sendo construído com o apoio à equipe de professores do Estado, técnicos pedagógicos, assessores, pessoal da universidade envolvido. Então, vai ser apresentada à sociedade como um todo, né? A gente já vem se debruçando nessa nova regra com as diretrizes da BNCC para construir o novo plano do ensino médio. Porque, na verdade, essa é uma curiosidade muito dos pais, né, Vilma? Como é que isso vai acontecer, né? Meu filho vai ter, na verdade, a habilidade, a competência requerendo para o próximo ano, o próximo segmento, né? E eu tenho alinhado muito com os meus professores, né? A Sim. importância dessa elaboração de planejamento, essa elaboração de conteúdo exposto em sala de aula virtualmente,
Porque nós bem sabemos que quando a gente voltar presencialmente, vai ter que existir, na verdade, essa troca, que aí começa a se falar sobre a sala de aula invertida, né? Onde o Sim. aluno traz esse conhecimento para a sala de aula e onde o professor ele é apenas orientador desse processo, né? Onde o aluno ele é protagonista do processo de aprendizagem. E eu acho que essa é a nova linguagem que a educação vai trazer depois da pandemia, né? O professor ele tem que ser mero orientador, É, porque a mas gente desenvolve no aluno a capacidade de pensar, de pesquisar, de buscar, né? é isso a Ou gente, não? através das nossas plataformas educacionais, né? O Colégio Master ele já trabalha com isso há algum tempo. Ele faz com que o aluno se torne também parte do processo. O aluno ele tem que correr atrás do conhecimento. Se, por exemplo, o professor de biologia fala sobre célula, ele tem que pesquisar também sobre esse assunto. Não é só o professor em sala de aula que tem que estudar sobre célula e destrinchar. O aluno também tem que ter esse conhecimento prévio. A Sim. tendência é essa, né? Essa é a nova tendência do novo aluno, né? Mas aí, veja só, gente, essa conversinha vai até amanhã de manhã, minha filha, eu acho ótimo. Adriana, é bem interessante porque assim, hoje a gente vê esse envolvimento dos pais diante de todo esse processo, né, educacional. A gente vê o questionamento dos pais. Sim. Assim, enquanto coordenador, eu espero muito que isso continue quando as aulas voltarem presencialmente, Ah, com certeza. Vai ter que né? continuar. E o aluno precisa compreender que aquele conteúdo que ele vê em sala de aula não é suficiente para ele, a não ser que ele vá pesquisar, buscar e fazer parte dele enquanto aluno, né? Aí vem o processo de quê? De conscientização. Levar esse aluno a ter consciência do papel dele enquanto aluno. Não é verdade? Verdade. Sim. Então, assim, o que Tem é que que tu fazer esse despertar. tem que acender? Porque eu tô para dizer uma coisa a você bem interessante, Adriana. Eu sou apaixonado pelo jovem, né? Eu leio muito sobre o jovem, né? E assim, a forma que eles pensam, a forma que eles agem, né? Eles são de uma capacidade imensurável que Ai, muitas vezes nem eles sabem o quanto eles podem fazer. sim, são inteligentes, são criativos, Demais, são espertos, pegam as coisas assim rapidamente, né? Quando a gente está pensando, ele já vem com a resposta. já. Mas é interessante. Isso acontece quando ele se interessa por algo, né? É. Então, quando não tem essa adesão Quando não de tem entrosa, interesse, também não quer nem é, saber. exatamente. E aí, assim, gente, eu vou falar muito mais agora. É, eu fui a uma palestra do Celso Antunes, eu sou apaixonado por aquele velho, né? É Eu acho ele excelente. uma sumidade. E ele fala muito de professor e professauros, Sim, né? Do professor que é professor e do professor que está hoje em dia, né, lecionando e ministrando sua aula da mesma forma que aprendeu há 50 anos atrás, sim. né? Esses já A são escola, professauros. esse é professor, exatamente. E aí, as escolas precisam compreender que o tipo de aluno que nós temos hoje em sala de aula é um jovem altamente diferenciado da nossa época, né? Que o professor ele precisa, na verdade, entender a linguagem que atinge lá o nosso jovem, para que possa trazer ele para minha Para a específica, realidade, né? para a realidade, exatamente. Isso. Eu costumo dizer que o professor é um cientista, né? Uhum. Porque se eu emprego algo hoje na sala de aula e ela não funciona, eu vou pensar de outra forma para que possa acontecer na próxima aula, Sim, né? Isso causa envolvimento, né? Quando o professor ele sai do pedestal de todo conhecedor, eu sei de tudo, e ele, na verdade, troca conhecimento com o aluno e busca dele esse conhecimento prévio, gente, a aula fica perfeita, a sala de aula é divertida, né? sim. E o aluno tem interesse em aprender. Não é Pois verdade, é. Adriana? Desperta E o essa, interesse. e essa é a escola da qual hoje eu coordeno, né? Gente, eu tenho que puxar o saco a minha escola, eu tenho que puxar o saco a minha escola, tenho que puxar. É impressionante ver o entusiasmo dos nossos professores, né? Sim. Se erra, lógico que erra. É normal errar, porque todos estamos no processo de construção. Quando É, você parar de errar, minha filha, pare também de de trabalhar. viver. Aí eu costumo dizer Né? que a gente começa a aprender no dia que a gente nasce e para de aprender no dia que a gente morre, porque o conhecimento
ele é contínuo, né? Acontece todas as horas, acontece a todos os momentos em nossas vidas. De tudo a gente tira um aprendizado, a gente tira uma lição. E não poderia ser diferente com o professor. Na medida que ele planeja suas aulas, na medida que o professor ministra sua aula para aquela turma, ele também está aprendendo com o aluno e vice-versa. É verdade. Olha, quando o professor decidir parar de aprender, tá bom já de se aposentar, né? É, Aposenta. É interessante, Adriana, porque assim, eu tive experiência em sala de aula também no país onde eu morei, né? sim. E aí, vim para o Brasil passar. Você conhece minha história, né? Vim passar 2 meses no Brasil e estou há 13 anos. Veio e não E aí, voltou. quando. Já pensasse, criatura, foi a Mas foi uma falta. boa escolha. Eu tenho certeza disso, né? Meus filhos, eles dizem, pai, volta, volta, vem para casa. Aqui é a tua casa, né? Mas não me vejo mais morando no Canadá, não me vejo mais, porque eu criei raízes aqui, né? Eu criei raiz, né? E faço algo que eu sou apaixonado, Adriana, né? Eu amo educação. Eu queria ser médico, na verdade. Meu sonho era ser médico. Mas eu percebi que quando eu via sangue, eu passava mal, minha filha. Aí não deu certo. Aí não E aí dá eu certo, queria. é. Não, não. Eu ia salvar vidas. Mas aí percebi que na educação, a gente transforma vidas. É. E isso é perfeito. Essa magia de poder transformar. Essa magia, esse encantamento que a gente pode dar pelo conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar da gente, é impressionante, né? Verdade. A gente vê uma criança, né, um adolescente que chega para a gente com alguma situação de aprendizagem, a gente vê o crescimento daquela criança, né? O desenvolvimento, na verdade, não é só o crescimento, é o desenvolvimento que aquela É criança passa a verdade. ter dentro da escola. É verdade. E olha, eu fui para o Master para coordenar apenas o ensino médio, né? E aí hoje eu me vejo coordenando o sexto, do Fundamental 2 ao médio. Gente, eu tô apaixonado por essa galerinha, né? Que, assim, me acolheu de uma forma muito carinhosa, né? E assim, sou apaixonado, vou morrer de ciúme quando o Ned voltar e tomar conta das turminhas dela. Vou ficar morrendo de Eita! ciúme. Vou ficar morrendo de ciúme. Mas, assim, esse laço criado com o pessoal virtualmente, eu acho que é uma coisa que não vai sair jamais, sabe? Não. Porque eu tenho visto, Adriana, a transformação desses alunos, o quanto eles me escutam, Uhum. sabe? O quanto eles estão atentos à minha fala, né? O quanto eles seguem isso. E aí volta a puxar o saco novamente para o Master. É muito bom ver o compromisso da nossa empresa. É o É muito compromisso, bom ver né? isso. Não só da escola com as famílias e das famílias com a escola, né? O Colégio Master ele vem crescendo, graças a Deus, com o empenho e a participação de todos nesse processo, desde o porteiro até a direção. É verdade. Investe em tecnologias, procura ver o que tem de mais moderno para aquele momento, para que seja implantado e valoriza o seu profissional. Eu digo a vocês, são poucas escolas que têm quadros digitais aqui em João Pessoa. E nós temos em todas as nossas salas quadros digitais, Tá? Mais uma né? ferramenta tecnológica que veio para ficar, né? As lousas digitais. Sem Então, sombra de torna o dúvidas. aprendizado mais significativo, mais prazeroso, mais interessante. O Mais aluno interativo, né? Mais mais interativo, né? interativo, o aluno tem a possibilidade de, junto com o professor, com aquela ferramenta digital, fazer a ampliação em 1000 vezes o tamanho do que ele esteja dando, né? Ele pode estar trabalhando em geografia, planícies e relevos. Então, ele pode ver aquela imagem, ampliar e interagir com ela no momento da apresentação desse conteúdo em sala de aula. E transformando a escola em um espaço de aprendizagem. Porque Verdade. a escola hoje, Adriana, infelizmente ela não é prazerosa, né? A gente sabe que tem muitos alunos que vão para a escola obrigados pelos pais. Isso é fato. Sim, E aí, digo, tem momentos de dores que trazem resultado. Eu acho que esse momento de resultados, dor que a educação está vivendo hoje traz um vai bem. trazer um resultado muito positivo, né, para a escola diante de tudo que a gente está vivendo. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho dúvida. Né? Adriana, mais uma pergunta. Vamos lá.
Vamos O lá. povo quer saber. O povo quer saber, Adriana. Minha filha, o que é que se espera da educação de hoje por diante? O que é que o quê? O que é que se espera da educação Ah, de tá. hoje por diante, no Veja teu ponto só, de a vista? partir de agora, professor, o que nós esperamos da educação é a educação mais significativa, não só para o aluno, mas também para as famílias. A educação, ela revoluciona, ela transforma, ela faz com que o cidadão desenvolva suas habilidades, não só cognitivas, mas também socioemocionais. E é na escola que é promovido esse ambiente de crescimento. É muito importante que essa pandemia ela venha trazer também não só o fato negativo da doença, mas os Uhum. momentos em família, o significado da educação, a reinvenção desse momento, a reinvenção do professor, não é? Que a gente vê, principalmente as professoras da educação infantil, elas vêm dando um show, Verdade. vem apresentando aulas assim encantadoras, né? A gente vê relato das famílias, o quão estão encantadas com o trabalho desenvolvido pela educação infantil. Daí a gente entra na primeira fase do ensino fundamental, né? É outro momento enriquecedor, onde as professoras vêm também dando um show, apresentando os conteúdos de maneira interativa, de maneira lúdica, fazendo com que o vínculo da criança com a escola ele não seja rompido, para que não haja um prejuízo lá na frente, né, de aprendizagem e socioemocional. Então, a gente, assim, vem bastante feliz com a nossa equipe e com os resultados que está sendo obtido. Que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Tu falou algo bem interessante. A educação vai ficar mais significativa, Sim, né? Gente, eu tenho certeza absoluta disso, né? Que nossos jovens, quando voltar para a escola presencialmente, ou nesse modelo possível híbrido, né? Eles vão ter, na verdade, uma outra percepção do que é conhecimento. sim, Né? E aí também costumo dizer, Adriana, que para que a aprendizagem seja significativa, eu tenho que ter conteúdos significativos. Né? Então, sim, hoje, os professores estão se preparando para esse momento de retorno, porque esses conteúdos significativos estão tendo hoje remotamente, né? E que não estava sendo desenvolvido presencialmente. verdade. Entende? Então, assim, tem toda uma preparação agora, para quando voltarmos, realmente acontecer a aprendizagem significativa através de conteúdos significativos, Sim. né? Hoje a gente vê, professor Vilmar, a saudade que as crianças e os adolescentes estão da escola, né? Muitos já cansados, não só dessas aulas remotas, né? Que é fria, você não tem aquele contato. E eles com muita saudade da escola. Como eu falei anteriormente, as crianças e adolescentes estão vindo às escolas para visitar o ambiente, para matar a Uhum. saudade. Né? Hoje eu assisti uma entrevista de uma médica no programa Encontro de Fátima Bernardes, ela dizendo do prejuízo também que pode ser causado esse afastamento. Né? Já passamos 4 meses, estamos entrando no 5º mês, e as capitais trabalhando para que possa voltar de forma gradativa, não é? De acordo com as orientações dos órgãos sanitários. Graças a Deus, a Paraíba vem decrescendo o número de casos, a Paraíba já está em bandeira azul e logo estaremos na bandeira verde, né? Com as atividades retomadas e a gente com o cuidado necessário. Eu espero em Deus, Adriana. Eu espero em Deus. E aí, tu falou algo que eu pensei em duas coisas. Aí eu vou me perdi no raciocínio, no raciocínio. É interessante que essa falta do aluno da escola, e aí isso é bem profundo. Sim, Muitos dos nossos alunos, eles sentem no professor, na professora, o aconchego que não tem na sim, sua própria casa. verdade. Então, assim, tá se fazendo falta, porque o pai sempre ocupado, a mãe sempre ocupada, então a tia dava atenção, o professor dava atenção, e eles se vinculavam a essas pessoas na escola, né? Não é à Eu toa que a quero, escola é o segundo lar, né? exatamente, eu quero acreditar, Adriana, que essa mudança também aconteceu a meio família, Sim, entende?
que essa coisa de só dar presente seja substituída por dar presença, por Sim. dar atenção, Por por dar cuidar. amor, carinho. Exatamente. Como nossos jovens hoje, Adriana, são carentes de afeto, Sim, de atenção. de atenção, exatamente. E nossas famílias precisam compreender isso. Não é dar um celular que é sinônimo de amor, né? Uhum. Nossos filhos precisam ouvir que os pais amam, né? Que os Verdade. pais, né? Mesmo dizendo não a um filho, o filho precisa entender que esse não também é O não amor, também que é é um ato de cuidado, amor. Sim. sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, a gente tem percebido isso, né? Nesse cuidado. Eu espero muito que quando ele voltar presencialmente, ele traga essa bagagem de sentimento de casa, de cuidado, de amor, Que de esses empatia, laços sabe? recriados, eles sejam permanentes, né, professor Vilmar? E Exatamente. que a escola ela também faça parte da família, como está fazendo hoje, nesse período de ensino remoto. Que os laços eles sejam mais intrínsecos, né? Que sejam mais permanentes, mais significativos. Mais significativos, exatamente. E eu espero em Deus, minha filha, que isso aconteça, né? Porque é inadmissível passarmos por dor e não termos crescimento em Ah, cima dela, verdade, né? Então, verdade. assim, a gente passa por dificuldade, a gente aprende para poder nos tornarmos pessoas melhores. Não é verdade, minha E querida? também os alunos eles sentem na figura da professora para as crianças ou do professor para os maiores um momento também de compreensão, né? De às vezes o corre-corre do dia a dia faz com que a família, o pai, a mãe, a avó, a tia não tenha o tempo que ele queria que tivesse para conversar, para desabafar, e na escola ele encontra esse aconchego. A gente sabe que a gente vive um momento de lutas e um momento de luto. Lutas para que a educação ela seja mantida e fortalecida, né? Que elas realmente façam significado para as famílias. E de luto porque a gente sabe que sempre tem alguém conhecido que perdeu um ente, né? Essa pandemia ela realmente é muito grave. Não há ainda uma prospecção de fim, apesar da vacina ter sido anunciada pela Rússia, mas ela Uhum. ainda não é a vacina curativa. Ela é a vacina É que um mais paliativo. apresentou É, melhores resultados, né? Então, que esse verdade. momento realmente ele seja para ficar, desse É amor verdade. intrínseco. Deixa eu voltar só uma fala tua, Adriana, que eu gostei muito da tua fala. É... Voltar só uma fala. Sabe qual é o problema hoje da família do século XXI, Adriana? É tentar dar para os filhos aquilo que eles não Que não tiveram, tiveram, é verdade. sabe? Eu acho que essa é a maior problemática. É. Quando os pais começarem a colocar para os filhos a sua história de vida, né? De onde ele estava e onde ele está, O para quanto que o ele filho... batalhou para chegar até onde está. Pois Exatamente. é, nem sempre o melhor Entende? telefone vai ser o melhor presente, não é? A tecnologia ela está todo dia avançando. Você hoje compra um smartphone mais moderno que tenha, daqui a 30 dias já tem outro mais moderno do que aquele, não é? É, Então, não é isso que vai fazer o significado na vida do filho. e aí há uma coisa que me chama muita atenção e eu vou ter que falar sobre isso. É mais fácil comprar para um filho um telefone altamente atualizado do que comprar o material escolar, Ah, verdade. E né? hoje a gente está vendo que os livros digitais estão fazendo sucesso, não é? Mas não só por conta da compra do telefone mais moderno, porque a tecnologia ela proporcionou isso. Porque está se compreendendo, Adriana, que nosso jovem é um jovem diferenciado. O jovem do século XXI é um jovem diferenciado. Se fosse a nossa época, minha filha, a gente tava tudo perdido, né? Mas esse jovem, minha filha, ele sabe demais e de tecnologia É principalmente. verdade. Adriana, eu convido você a deixar uma mensagem para as pessoas que aqui se encontram. Né? A gente está acabando nossa live. Tá vendo como foi rápida? É muito Rapidinho, rápido. Quando o papo é legal, né? Isso até o acaba, eu fico tempo com voa. ódio. Mas aí, a sua mensagem para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, por favor.
Bom, a mensagem que eu deixo é de fé e de esperança, porque estamos vencendo um período atípico, jamais imaginado pela sociedade moderna, e dizer que a escola está de portas abertas, o Colégio Master está de portas abertas para o acolhimento no retorno gradativo das aulas presenciais, dizendo que o Colégio Master também é feliz por tê-lo conosco. O Colégio Master agradece do fundo do coração pela empatia, pelo empenho, pela dedicação e pela compreensão de todos os profissionais envolvidos nesse processo. O ensino remoto ele veio para ficar, mas também a presença do professor em sala de aula jamais será substituída. Então, o Colégio Master está à disposição para esclarecimentos, para dirimir as dúvidas das famílias e de quem porventura estiver. Que coisa boa. Adriana, em nome da nossa empresa, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por esse papo descontraído, né? Foi muito bom revê-la, né? Obrigada, professor. Logo que eu cheguei no Brasil, a gente teve esse contato, Sim. né? Mas muito obrigado por esse momento, né? Que tanto acrescentou aos nossos pais que aqui se encontram. Tá Estamos à bom? disposição para o crescimento da educação e dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. A educação, ela transforma vidas. É verdade, minha filha. E é assim, eu sou exemplo dessa transformação, tá? Então, Que bom. muito obrigado. Que Deus te abençoe. A gente se vê A em nós breve, tá todos. bom? Tchau, Tchau, tchau. tchau. E aí, gente, foi a nossa querida Adriana, né, Bezerra, dando essa participação fantástica ao nosso encontro. Então, a vocês que aqui se encontram, obrigado, Bela. A vocês que se encontram, muito obrigado. Né? Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe. E em breve estaremos de volta, mais uma vez, com o nosso encontro filosófico, trazendo temas bem apropriados, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores.